Olá, pessoal! Mais um sabadão de perguntas e respostas. Então, hoje temos perguntas interessantes e alguns mistérios para ser desvendados. Eu creio que Deus pré-estabeleceu esse momento, prefixou esse momento, para que nós pudéssemos nos deleitar na sua santa e preciosa palavra. Meu nome é Célio e você é muito bem-vindo no nosso canal. Então, quero te pedir, senta o dedo nesse like, certo? Abençoa a minha vida. Gênesis 12, versículo 3 diz: eu abençoarei todos que te abençoarem. Eu creio que essa palavra está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão mediante a fé, tá certo? Então vamos lá na nossa primeira pergunta do dia. A nossa primeira pergunta do dia é do Edson Lima. O Edson, muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Quero agradecer aos irmãos que têm participado e a participação dos irmãos, o interesse dos irmãos em querer conhecer mais a palavra de Deus é que faz com que esse quadro exista para estar abençoando a sua vida. Tá certo? Paz, irmão, tudo bem? Esses 3 paraísos, ele está falando de uma série de vídeos que nós temos no canal, 4 vídeos sobre paraíso. Seria o que alguns pastores teólogos dizem: ser, o é, o estar e o ser, como um lugar, como uma cidade de repartições? Ouvi isso essa semana do meu pastor e ele estuda teologia. Disse ser a visão do professor de teologia dele. Bom, eu creio que o livro de Apocalipse ele tem 3 tempos. O livro, a profecia, ela tem 3 tempos. Mas eu não creio que, por exemplo, exista 3 paraísos com 3 tempos. O que existe é o seguinte, isso é fato. O Senhor, porque Ele é atemporal, não está limitado ao tempo. Ele é antes do tempo, Ele é o Pai da eternidade. Ele, por estar numa posição privilegiada, e nessa posição Ele não influencia ninguém, Ele pode perceber e nos eleger em Cristo. Então, Ele sabe da nossa trajetória. Ok, nesse tempo Deus tem o conhecimento. Tá bom, é uma questão do futuro. Mas nós não estamos lá no futuro, nós estamos aqui. Né? Nós não estamos no futuro. Para Deus sim, porque Deus consegue ver o futuro. A minha experiência atual é aqui na Terra, nesse exato momento. E eu tenho uma posição espiritual em Cristo. Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Porque eu tenho a vida de Cristo. E porque eu sou membro do corpo de Cristo. Então, quando Cristo está assentado nos lugares celestiais, eu também estou. Mas isso é uma posição espiritual. Não é a minha experiência nesse exato momento. Isso é bom que fique registrado. Agora, ninguém está no Santo dos Santos do terceiro céu. Isso é fato. Não tem ninguém. Né? Os textos são vários. No canal eu falo sobre isso. Hebreus 11, 39 e 40. Né? O paraíso, ele está onde sempre ele esteve. Aonde está o paraíso? No centro da terra. Lá no centro da terra, onde o Senhor desceu. Mateus 12, 40 ou Efésios 4, do 8 ao 10. Tá certo? Agora, olha o que diz em Apocalipse 1, 19. Apocalipse 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que vistes. Isso é o quê? As coisas que vistes, tá vendo? É um tempo. Que tempo que é esse? Passado, porque ele vistes, ele viu. Então aqui, escreve as coisas que vistes, passado, tá certinho. As que são, é o presente que você está vendo agora. E as que hão de acontecer depois dessas, futuro. Esses 3 tempos existem em relação à profecia. Mas é em relação à profecia. Não é em relação que eu estou no paraíso, no outro. Não é isso. Não tem essa questão. Né? E o Hades é o Seol. Hades e Seol é a mesma coisa. Porque Hades é a palavra grega para mundo
submundo, vamos dizer assim, né? Mundo dos mortos, ou Sheol, que é a palavra em hebraico. Então, não tem essa questão, ninguém está... Lê Hebreus 11, 39 e 40. Ninguém foi aperfeiçoado ainda. A ressurreição não ocorreu ainda. Que ressurreição? Anastasis. Né? Timóteo 2,18 fala que não aconteceu ressurreição. Ninguém teve corpo de glória, exceto Cristo, que é as primícias dos que dormem, de acordo com 1 Coríntios 15 e 20. Né? Então, eu acho que eu respondi aí a pergunta do Edson. Agora é a pergunta da Antônia Barros. Antônia, muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Pastor, esses 200 milhões de anjos que emergirão do abismo após a volta de Cristo, quando ele prender Satanás no abismo, esses também serão lançados novamente ou serão destruídos no tribunal de Cristo? Primeiro ponto aí, tribunal de Cristo não é para destruir ninguém. Tribunal de Cristo, a palavra ali é Bena. O Bena é uma plataforma elevada, é reunião de família, só tem cristãos. Quando você lê João 5,24, lá fala, em verdade vos digo, quem ouve minha palavra não entra em juízo, ou entra em julgamento. Não entra em juízo ou julgamento, a palavra ali é tronos. Não entra no tronos, de Apocalipse capítulo 20. Mas do Bena sim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Paulo diz, convenha que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ele usa aqui o pronome nós, né? Aí fala assim, a propósito, aqueles humanos que não achar favor durante o tribunal de Cristo, qual será o destino deles? Já que no grande tribunal, no juízo final do milênio, relata que no lago de fogo estava somente a besta e o falso profeta. Não é assim não, presta atenção. Lago de fogo, escuta essa, é pesado que eu vou falar. Coríntios capítulo 3, versículo de número 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Sofrerá ele dano. Ok? Você vai lá no capítulo 2 de Apocalipse e fala assim, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Quem que não sofrerá o dano da segunda morte? O que vencer. Mas os que não vencem, que é a grande maioria, porque o que vencer está no singular, sofrem o dano da segunda morte. A pergunta é, o que é o dano da segunda morte e quando é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é o lago de fogo. Muitos cristãos vão estar ali com os hipócritas. Os hipócritas citados no texto, que a gente pensa que são os ímpios, não, os ímpios só são lançados no lago de fogo no final do juízo final, no final do milênio. Mas no início do milênio vai ter 2 hipócritas no lago de fogo. Isso mesmo. Pastor, quais são os 2 hipócritas que estarão no lago de fogo? O falso profeta e o anticristo. Né? O anticristo, que a missão dele é enganar a muitos para que seja adorado. É um hipócrita. Ele usa uma máscara. Né? E o falso profeta é porque ele tem 2 espíritos. Ou seja, 2 faces. Ele tem face de cordeiro e fala como um dragão. Espírito na Bíblia é poder, né? Então é alguém que parece ser bom, mas a fala é de acordo com a vontade de Satanás, não de acordo com a vontade de Deus. Porque o dragão aqui é Satanás. É para cumprir os propósitos de Satanás. Então, esses cristãos poderão ficar ali até 1000 anos. Ali, a Bíblia fala, em Mateus 18 fala que em verdade vos digo que não sairá dali até que paguem o último centavo. Assim também o vosso Pai fará a vós, se não perdoardes os vossos irmãos. Olha lá a parábola do credor incompassivo. Veja bem a palavra pai e irmãos. É a família. Aí você vai entender Coríntios capítulo 3, versículo 15. Que se a obra se queima, sofre dano. E depois, é salvo todavia como que através do fogo. Detalhe, Filipenses vai dizer assim, que a boa obra que o Senhor iniciou em vós, Ele vai completar até o dia do Senhor. Então veja bem, muitas pessoas morreram sem completar a obra,
sem atingir a estatura do varão perfeito ou sem completar a carreira que nos está proposta, lá de Hebreus 12 ou 2 Timóteo 4. Não completou a carreira, ou não cumpriu todo o propósito de Deus. Mas aí tem esse período, onde os cristãos serão disciplinados. E lá em Lucas 19 fala que uns serão com muitos açoites e outros com poucos açoites. Né? Isso é disciplina. Se tiver dúvida, pode ler também 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, vai dizer que o Senhor nos disciplina para não sermos condenados juntamente com o mundo. Lê lá, 1 Coríntios 11, do 29 até o 31. Então, respondendo a sua pergunta, Antônia, porque isso não é muito comum. Você tem os calvinistas que dizem salvo para frente, para sempre, faça o que quiser. Então, você está salvo para sempre, mas não pode fazer o que quiser, não. Se você pecar nessa vida, você pode ser disciplinado nessa vida e na vida futura. Lembra de Mateus 12, que o Senhor falou assim, esse pecado não tem perdão nem aqui e nem no futuro? É porque lá tem perdão também, para quem é filho de Deus. Tá vendo? Nem aqui e nem no futuro. Quer dizer, são dois lugares de perdão, mas aquele pecado não tinha perdão em nenhum dos dois lugares. Então, e não é ensinado nas igrejas isso. Aí vem o pessoal arminianista, que diz assim, não, se você mentir, você vai direto ao inferno. Se você cortar o cabelo, você é queimado no fogo eterno. Como se Deus, o Senhor, o corpo de Cristo, pudesse ter mutilação espiritual. Jesus Cristo arrancou a mão. O irmão era a mão, o Senhor falou, cortou a mão. Tem que entender, né, essas questões todas para te compreender. Qual será o destino deles, já que no grande tribunal do milênio, o destino deles, os ímpios todos só são julgados no final do milênio, juízo final. Mas os cristãos, tribunal de Cristo. Se a alma se queimar, vai para o lado de fogo por um tempo. Para quê? Para ser disciplinado. E ali haverá choro e ranger de dente. Mas será salvo, todavia, como que através do fogo. Lê Coríntios capítulo 5. O rapaz está tendo relação com a madrastra. Paulo fala, entregue o corpo para Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Muito interessante. Bom, isso é soteriologia. Vou fazer um curso sobre essa questão. Se você gosta de estudar a Bíblia, nós temos alguns cursos com o intuito de esclarecer e edificar a sua vida. Procure saber, procure se informar. Vamos lá. Emmanuel Macron será o anticristo? A pergunta do Yao Salva. Bom, quando você vai estudar sobre anticristo, estudar três coisas. O espírito do anticristo, anticristos e o anticristo. Anticristos existem desde a época de Cristo. São pessoas que são contrárias a Cristo. O espírito do anticristo estava na época de João, levando as pessoas a ficarem contra Cristo. Não crê que Cristo tinha ressuscitado, que ele veio em carne. Isso é o espírito do anticristo. Agora, o anticristo, nós não sabemos. Só aparece na quinta trombeta, nos 3 anos e meio finais. Então, falar que o Manuel não é, eu teria que, eu acho pretensão. Mas falar que ele é também, eu acho que é. Eu acho que ele tem que aguardar com mais detalhes, né? Esperar mais detalhes. É muito cedo para falar que ele seja o anticristo. Eu particularmente acredito que não. Mas eu não vou falar não sem ter um motivo. Pode ser que ele venha a ser. Ok? Aqui. Isso aqui é o Apocalipse. A gente começou essa semana e ele disse assim, são 13 famílias dos Illuminatis. Não vou entrar nessa questão, são 13, são 15, são 20. O ponto que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte. Satanás tem 2 descendências. Uma espiritual e uma física. A física são todos os Néfilins. E aí você vai encontrar mais ou menos de 5 a 7 famílias de Néfilins. Que são os Anaquins, né? Arba é o pai dos Anaquins, vai pesquisar na Bíblia. Os Refaíns, os Zunzins, os Emins e os Giborins. Todos são híbridos. Tá certo? E tem os Nefilins, que se você pesquisar,
em todos os textos, Nefilins fala dos anjos, dos pais. Mas tem um texto que Nefilins fala também dos filhos, que é Números 13 e 33. Vimos lá os gigantes, filhos dos gigantes. Vimos lá os Nefilins, no original, que são descendentes, que são filhos dos Nefilins. Então, como o Senhor Jesus tinha uma descendência natural, a semente natural, que é da tribo de Judá, tem famílias na Inglaterra, na Europa, e que são iluminados, como o Apocalipse aqui falou, e que eles dizem ser descendentes dos Nefilins. Tem um discurso de um senador britânico, ele dizendo que 1/3 dele vem dos Refaitas, né? E que ele é descendente dos deuses do Olimpo. E muitas pessoas saem pesquisando essa sua linhagem. Agora tem os descendentes espirituais de Satanás. São aqueles que se opõem à vontade de Deus. Lembra lá de João 8,44? Esses aí são filhos do diabo. Não é filho geneticamente, é uma questão espiritual. E tem os cristãos que são filhos espirituais do Senhor, descendentes de Abraão pela fé. Você tem as duas coisas, físico e espiritual. Então quando eu falei dessas famílias aqui, é muito provavelmente que é uma dessas famílias iluminadas. A Bíblia descreve raças de gigantes e tem uma que chama Geborins, os Geborins. São mais ou menos 6 famílias, 6 a 7. Tá certo? Descritas na Bíblia. Se são mais, eu não posso dizer. Ok? Bom, estamos encerrando mais um quadro de perguntas e respostas. Nossa gratidão por você compartilhar os nossos vídeos, por você estar inscrito no nosso canal e nos dar aí o seu like. Deus que abençoe você e até o próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir.